Olá, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17, muito obrigado pela companhia. Iniciamos a partir de agora mais uma edição do programa Entrevista Especial. Aqui abordamos sempre temas importantes, temas que realmente são assim muito interessantes para você, né, que está sempre acompanhando a nossa programação. Eu tenho um convidado hoje muito especial, amigo já de longa data, pai dele todo mundo conhece, é apresentador aqui no Canal 17 e com certeza por essa dica você já sabe de que eu estou falando. Ele foi ex-jogador, ele é ex-jogador de futebol, né? Jogou em vários times, entre eles o Vila Nova. Ele é formado em administração de empresas, é pós-graduado em gestão estratégica. Ele é conferencista aí no currículo com mais de 100 palestras por ano. E seguramente é o maior nome que nós temos aqui na cidade de Catalão quando o assunto são realmente palestras, né? É um orgulho para a cidade de Catalão ter um profissional desse nível, desse gabarito aqui na cidade. Então é com muito prazer que eu converso a partir de agora no programa Entrevista Especial com Rogério Mesquita. Tudo bem, Rogério? Bem-vindo. Tudo bem, Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos os telespectadores aí da Ina Telecom, Canal 17. É uma honra e um prazer participar aqui do Entrevista Especial. Pois é, eu acabei não falando que ele também participa também da nossa programação com, né, alguns programetes falando aí, dando algumas mensagens e mensagens muito importantes para você que acompanha, né, a nossa programação. Rogério, motivo de a nossa produção ter feito esse convite, a gente fica muito feliz com a sua presença, é exatamente o lançamento do livro Despertando Campeões e também a sua partida, né, para os Estados Unidos. Nós vamos dividir em dois momentos, então. Primeiro vamos falar do livro e, na sequência, a gente fala no segundo bloco sobre a sua ida para os Estados Unidos. Esse livro é o segundo livro já que você está aí acumulando, então, na sua carreira, não é? Návio, o livro Despertando Campeões, Isso. Ele é um livro que ele retrata muito bem a minha história. Existe uma máxima, né, que as pessoas dizem muito, que livro de autoajuda só ajuda quem escreveu, né? E eu falo muito que esse livro me ajudou bastante. Me ajudou porque aqui eu pontuo todas as características, todas as habilidades, os comportamentos que eu utilizei na mudança da minha vida, né? De ex-jogador de futebol, ex-operador de empilhadeira, professor universitário e agora palestrante internacional. Então, é uma compilação de histórias, de momentos, de atitudes, de decisões que eu tomei na minha vida e também de pessoas que participaram nessa minha trajetória enquanto palestrante, de treinamentos, de palestras e que também transformaram as suas vidas através desses comportamentos que eu apliquei na minha vida. Então, um dia eu falei, poxa, eu tenho que colocar isso num livro. Então, nós colocamos esse livro. É um livro que, graças a Deus, tem transformado vidas. A gente tem recebido feedbacks bastante positivos de pessoas que já leram o livro, que já mudaram suas vidas. Profissionais, mudanças profissionais. Fico muito feliz quando tem mudança profissional de cara que queria fechar um negócio, que leu o livro, sacou uma ideia e aí colocou o seu negócio adiante. Então, para mim é muito importante, eu fico muito feliz disso daí. Tá, eu dei uma olhada rápida no livro, agora devo ser presenteado por esse aqui, você vai inclusive autografá-lo para mim no final do programa, sim. Mas na orelha do livro, onde é que tem algumas informações ali, tem algo que já me chamou a atenção, que hoje nós estamos numa correria muito grande, né? A quantidade de informações, a quantidade de atividades que a gente programa para o dia a dia, acaba que neutralizando, parece que as ações da gente. E lá na orelha do livro tem algo no finalzinho que fala a respeito de que há ainda espaço para a realização de sonho. Isso ainda existe? Tem possibilidade hoje da gente realizar o nosso sonho mesmo, devido a essa turbulência toda, Rogério? Muito boa a sua colocação, Návio, porque realmente é isso que está acontecendo. Nós estamos nos entregando a tudo o que está acontecendo e esquecendo do que nós temos dentro de nós. Então, quando você fala desse turbilhão de informações, desse turbilhão de possibilidades, desse turbilhão de coisas que podem e estão acontecendo na nossa vida, nós esquecemos de tomar as rédeas da nossa vida. Então, quando eu falo assim que há espaço para a realização do sonho, sim. Aí eu falo que, mais uma vez, o livro vai te mostrar isso, porque ele me ajudou a fazer isso. Eu fui muitos anos levado pela maré. Eu fui levado pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, influenciado pelo ambiente, fui muitas vezes influenciado pelo ambiente. E depois que eu comecei a estudar o comportamento humano, eu pude perceber, peraí, calma, você não precisa ser propriamente induzido pelo ambiente, você tem o poder de induzir o ambiente. Então é nesse momento que você começa a despertar os seus sonhos. Por
que você quer realmente para a sua vida? Às vezes as pessoas falam assim, Rogério, é muito simples você fazer essas perguntas. O que você quer para a sua vida? Onde você vai estar nos próximos 3, 5, 10 anos? Mas será que isso realmente acontece? Eu digo que sim. E acontece muito mais do que você imagina. Por quê? Deus nos concedeu a vida para ser vivida em plenitude. Então não existe o Deus dará, não chegou o tempo de Deus, Deus dará. Não, Deus já nos concedeu a vida para ser vivida em plenitude. Nós é que bloqueamos as coisas. Muitas vezes, você que está nos assistindo, já acordou e falou assim, cara, hoje eu vou alcançar tal objetivo. Ou às vezes até mesmo na hora de dormir, meu Deus, amanhã vamos lá, um vendedor de qualquer coisa, né? Amanhã eu vou fazer uma venda de X reais e vou ganhar um X de comissão, vai ser muito feliz o meu dia e tal, me ajuda, dorme. Aí ele acorda, reforça, olha, hoje é o dia de fazer. E quando ele vai sair, ele chega, liga o rádio, aí fala, aconteceu uma morte lá no bairro tal, assaltaram não sei o que, ele pega e fala assim, poxa, o negócio tá feio, né, cara? E eu aqui ainda querendo vender esse tanto. Então ele mesmo bloqueia o sonho dele. Então, o que nos atrapalha de alcançar os nossos sonhos são duas coisas, medo e juízo. Isso está bem colocado no livro, né? Bem colocado no livro. A respeito do medo, eu quero te perguntar daqui a pouco, mas antes ainda é a respeito que está muito ligado, intrinsecamente, inclusive, nisso que você acabou de falar, que é o poder da automotivação, que inclusive você dedica um capítulo específico. Como é que a gente tem que fazer, ou como fazer, qual é a dica para estar automotivado, para a gente ter essa automotivação? É aí onde vem a parte que, não digo que é a parte mais difícil, mas onde as pessoas são mais céticas. Por exemplo, muitas vezes nas minhas palestras, eu pego e falo palavras de ordem e peço para repetirem. Repitam depois de mim. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. Eu sou um cara próspero, eu sou um cara vencedor. Tudo aquilo que eu quero para a minha vida eu consigo. Eu peço para as pessoas falarem. Aí vem falando meio baixinho, aquela que eu respondo. O cara olha meio de lado assim para ver se o outro não está olhando, né, e tal. Aí eu pergunto, depois dessas palavras de ordem, eu pergunto assim, pessoal, quem aqui se sentiu ridículo, levante a mão. A maioria levanta a mão. Falou, pode levantar. Quem se sentiu ridículo, levanta a mão. As pessoas levantam a mão, aquela coisa toda, né? Falei, ok. Então vamos fazer novas palavras de ordem. Eu estou ferrado. Nada para mim dá certo. Eu estou mais apertado que São Jorge na minguante. Aí sai até alto, o povo até grita. Então, as pessoas não entendem o poder dessas palavras. Então, é muito difícil trabalhar a automotivação, e eu explico isso no livro, é justamente por isso. Porque se eu vejo você na rua, Návio, aí você vem, e aí, Rogério, como é que você está? Návio, cada dia melhor, cara, crescendo, prosperando, graças a Deus as coisas estão alinhando perfeitamente, o pessoal falando de crise, mas eu estou conseguindo vencer essa crise com trabalho, com determinação. É diferente. Esse cara está doido. Esse cara está doido, né? Por quê? Qual que é a resposta que todo mundo dá? Uai, Návio, difícil para todo mundo, né, cara? Está difícil para mim também, né? Ferrado, né? Você falou a respeito do medo, né? A outra questão que eu vou colocar também está no livro a respeito das críticas, né? As pessoas morrem de medo de serem criticadas. E você também dedica um capítulo tratando especificamente disso, né? Primeiro, falando do medo, Joseph O'Connor nos diz o seguinte, existem dois tipos de medo, o medo real e o medo irreal. O medo real é aquele medo que você sentiu na pele, que você vivenciou, que você experienciou. E existe o medo irreal, que é aquele medo que você não vivenciou, experienciou, mas tem medo. Exemplo, uma vez a gente estava no Beto Carreiro, eu e alguns amigos, naquela época eu organizava aquelas excursões para Camboriú e região ali. Aí, aquele cara, vamos ali, vamos aqui. Eu falei, vamos lá na montanha-russa? E ele, não vou não. Eu falei, por que não? Tem medo demais. Eu falei, você já foi? Ele falou, não, por que você não vai? Não, eles me falaram que vomita. Eu falei, mas você já vomitou? Perdão da palavra, mas os caras, não, tá vendo? O cara tem medo de andar em algo que ele nunca andou. Então existe um medo irreal. Como eu trabalho também muito com pessoas que falam em público, que querem falar em público, eu vejo que muitas vezes não é a dificuldade de falar em público, falta de domínio, falta de conteúdo, não. É muitas vezes de pensar no que o outro vai dizer dele. Então o medo da crítica, ele atrapalha muitas pessoas. Muitos de nossos telespectadores aqui já tiveram ideias fantásticas para melhorar o seu produto ou seu serviço na empresa onde trabalham, mas não colocaram em prática medo da crítica. Por quê? Mesmo se dá certo. Se dá certo, vai falar assim, Návio, tá tentando aparecer pro chefe. Ou se der errado, tá vendo? Falei para você, fica quieto, meteu a cara e quebrou. Então, esse medo da crítica é que atrapalha as pessoas. É lógico, eu não estou dizendo, eu não digo no livro para você ser irresponsável. Eu digo para você, a partir do momento em que você conhece o seu potencial, conhece aquilo que você quer colocar em prática, coloque. Porque tem um detalhe, ninguém é vencedor sendo normal.
Você, eu que acompanho a sua carreira aí há muitos anos pela nossa amizade, quantas vezes você foi chamado de louco? E hoje onde você está? O quanto você conquistou e o quanto você teria deixado de conquistar se você tivesse ouvido essas pessoas que te chamaram de louco. Então, é verdade. Isso aí resume tudo, né? É verdade, não tem como. Agora, você, para a gente encerrar já esse primeiro bloco, para a gente ir para o segundo bloco, para a gente tratar, né, da viagem, da mudança, né, principalmente que o Rogério está aí prestes a fazer na sua vida, a respeito do poder da palavra, junta isso a respeito dessa trajetória sua, dos gramados, lá que inclusive também tem um capítulo, né, dos campos de futebol, dos gramados aos palcos internacionais. Návio, eu resumo no final do livro tudo isso. Eu mostro para as pessoas que eu pude tomar a decisão na minha vida, não foi uma coisa fácil, não foi da noite para o dia. Primeiro, me faltou coragem e segundo, me faltou preparação. A partir do momento em que eu tomei coragem e em que eu me preparei, aí eu tomei a decisão de sair dos gramados para me preparar para ir para os palcos do mundo. Então, foi tudo muito bem planejado. Então, as coisas que estão acontecendo hoje, elas não vieram ao acaso, não. Elas foram muito bem planejadas, muito bem trabalhadas, muito bem calejadas, muito bem apedrejadas. E eu peguei essas pedras e construí a minha escada. Então, não tem nada de fácil. O que eu conto nesse livro quando eu falo desse capítulo? Que eu mostro para as pessoas que, primeiro, o poder da automotivação, você acreditar no seu potencial e fazer acontecer. Você vencer todas essas barreiras, o medo da crítica, a falta de conhecimento, buscar conhecimento, as oportunidades que nós temos de buscar conhecimento. Falo da busca de network, de amigos. Ninguém vence sozinho, Návio. É verdade. Ninguém vence sozinho. Eu mostro aqui o quanto eu sou grato à Senai, à Senac, à Sezuc, às empresas de Catalão, aos clubes de serviços, né, Lions, Rotary, a maçonaria, as empresas de Catalão, quanto que me ajudaram para esse crescimento que eu tive e que eu estou tendo. Então, assim, você não vence sozinho. Então, eu trago isso muito do futebol, que ninguém ganha um jogo sozinho. Então, a gente fala nessa parte, aí eu conto como também surgiu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos. E é interessante que foi através do Facebook. Então, eu falo muito da utilização das redes sociais a seu favor, principalmente no quesito profissional. É a transformação, né, para a mudança, para o despertar realmente, que também é um dos capítulos também que você trabalha, né? Porque esse detalhe do nosso talento, quantas pessoas têm o seu talento desperdiçado? Quantas pessoas não conhecem o seu verdadeiro talento? Quantas pessoas são pato, né? Porque o pato, ele nada, ele corre e ele voa. Mas ele não faz nenhum dos três bem feito, né? Não é verdade? Faz tudo e não faz nada. Faz tudo e não faz nada. Então, nós temos que ter um foco, descobrir qual é o nosso verdadeiro potencial, aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos faz contribuir com a sociedade, que é muito importante isso, você descobrir o que o seu potencial pode ofertar para a sociedade, para a comunidade na qual você vive. Então, quando eu descobri isso, tomei a coragem de tomar a decisão, que foi em junho de 99, quando eu voltei do Fluminense, sentado meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, e eu disse, olha, gente, vou tomar uma decisão, a partir de hoje não jogo mais futebol, vou estudar administração de empresas para ser palestrante. Então, eu não fui estudar administração de empresas para ser diretor, para ser gerente, para ser supervisor. Eu fui estudar administração de empresas. É o foco. É o foco para ser palestrante. E, graças a Deus, eu falo muito para as pessoas. Quando você acredita no seu potencial, valoriza a sua família, respeita as pessoas e coloca Deus à frente, você vai muito mais longe do que você imagina. Seguramente, desperta realmente muitos campeões, que é o que você está fazendo, né, aqui nessa entrevista. Esse livro, com certeza, é meu, você vai, tá, no final da entrevista ele vai estar autografando aqui, eu vou estar guardando com o maior carinho. Estamos encerrando aqui, então, esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta para falar dessa mudança na vida do Rogério, o que isso vai representar, principalmente na questão familiar, que ele valoriza tanto, né? E o que isso vai representar para Catalão também, que vai perder ele aí, né? Mas a gente vai saber disso daqui a pouquinho, quando a gente estará de volta com a segunda parte aqui do programa Entrevista Especial. Até já!
Estamos de volta com o programa Entrevista Especial aqui pelo Canal 17, agradecendo a sua companhia, você que está sempre aí, né, acompanhando aqui as novidades que estamos sempre apresentando. Nesse segundo bloco, eu volto aqui a conversar com meu amigo, o Rogério Mesquita, conferencista, palestrante, aqui de Catalão, nascido e criado aqui na terrinha e que está aí com esse projeto, esse desafio novo agora na sua vida, que é de estar indo para os Estados Unidos. Algo que a gente que anda aí pela cidade, muita gente falando, o Rogério vai viajar, o Rogério vai deixar a gente. Você no primeiro bloco já deu uma pincelada a respeito disso, que foi algo que você já havia projetado, mas quando é que isso ganhou mais força, que isso se solidificou mais, Rogério? Návio, eu quando eu projetei essa carreira de palestrante, em 2012 eu fiz o meu planejamento para 2013, que eu faço o planejamento dos próximos 5 e venho desdobrando ele de ano em ano, de 6 em 6 meses. Então, eu vou desdobrando até chegar para 5 anos. Na realidade, eu não tinha essa planificação de ir para os Estados Unidos. Eu tinha uma planificação dentro do meu projeto, que era até 2012, conquistar o Brasil, que era fazer palestra em todos os estados do Brasil e conquistar o eixo Rio-São Paulo. E quando eu fui fazer esse projeto, eu falei, eu preciso dar uma olhada de como que os conferencistas de fora do país estão trabalhando para fazer um benchmark, que é analisar o que eles trabalham para trazer para nós. E encontrei um cara, adicionei ele no meu Facebook, ele me adicionou no dele, nós começamos a trocar likes, essas coisas assim, e de repente um dia ele me chamou numa conversa. Ele me chamou numa conversa, no Skype, falou, olha, estou te acompanhando, estou gostando do seu trabalho, e engraçado que foi em espanhol, esse cara chamado Luiz Fadias. E ele me chamou para essa conversa, nós conversamos ali uns 20 minutos, ele pesquisou mais sobre a minha vida profissional, sobre o meu trabalho, e no final ele me convidou para estar presente no Encontro Internacional de Mentes Maestras em Nova York, que foi em dezembro de 2013. Essa foi a sua primeira... Esse foi o meu start. Primeiro estado sua fora e participando já de um grande encontro, de um grande encontro, né? Ao lado de Alex Day, Héctor Herrera, Adriana Macias, Luiz Fadias. Então, grandes nomes da motivação hispânica. Chegando lá, eu fiz uma apresentação em 2013. Graças a Deus fui abençoado, a palestra fluiu muito bem. Eu tive aí que dar uma adiantada no meu espanhol, tomei algumas classes aí com o Renato, do International House, que me deu uma consultoria fantástica nessa modelagem, porque o meu espanhol era de rua e eu precisava de um espanhol mais formal. Ele me auxiliou muito bem nisso daí. Para a gente entender, já te conta, eu achei que você tinha ido só para participar, para acompanhar, mas na verdade você foi então para palestrar. Como conferencista, já fui convidado como conferencista. E eu fechei o evento, que foi uma responsabilidade maior. Porque era uma atração, porque brasileiro, falando espanhol, ex-jogador de futebol, que virou conferencista, então tinha todo um merchan por trás do meu nome nesse evento, lá em Nova York. Então fechei o evento, graças a Deus fui bem sucedido. E voltei em julho de 2014. Em julho de 2014, eu fui para fazer 2 apresentações, fiz as 2 apresentações e na segunda eu fui contratado para uma terceira apresentação. Então as coisas começaram a melhorar. Foi aí que começou a despertar o interesse de conhecer mais do mercado latino, principalmente do mercado latino dentro dos Estados Unidos, para consolidar o meu nome. Então eu comecei a fazer algumas ações, lancei o livro Despertando Campeões em espanhol, que é Despertando Campeones. O livro começou a ter um giro muito forte dentro dos Estados Unidos, junto à comunidade hispânica, e foi muito bom. 2015, agora em julho, eu voltei já com um contrato para fazer 6 apresentações em 8 dias. Então, feitas essas apresentações, eu fui abordado por alguns empresários do mercado hispânico que falaram, olha, eu preciso de você aqui, mas eu preciso para fazer uma turnê com você aqui pelos Estados Unidos, então eu preciso que você fique aqui uns 2 meses, o outro falando isso. Eu falei, olha, eu estou com intenção de vir para os Estados Unidos. De solidificar o meu nome aqui, trazer minha família, viver aqui nos Estados Unidos. Eles falaram, não, venha que você tem um mercado, que já conosco aqui já tem um mercado aberto, tem a comunidade brasileira que você pode explorar, estando aqui, adquirindo a fluência no inglês, tem também, porque a gente acredita no seu potencial, então conversamos todos. A princípio, aí que começa a vir como eu falo, a questão do dedo de Deus nas coisas. Né? A princípio eu ia para Nova York, cheguei até a dar uma entrevista falando sobre isso, que eu iria para Nova York. E lá em Nova York eu conheci um casal de empresários de Miami, que quando eles chegaram em Miami, lançaram meu nome, levaram meu livro, levaram o material meu, o pessoal falou, não, vamos trazer esse cara para cá. E foi aonde começou a história de ir para Miami. Aí eu fui, já tive lá no final do mês agora, fiquei lá, organizei tudo, já abri a empresa, já vi a escola para Pietra, já vi a questão do apartamento. Agora, Rogério, a respeito dessa parte jurídica, a gente sabe o quanto os Estados Unidos são rigorosos, né? A gente está vendo esses problemas que está tendo na França recentemente,
né, a questão da segurança, a gente sabe o quanto eles são, não tem outra palavra para não falar, não ser chatos mesmo em relação, e tem toda a razão em função de ser o que é os Estados Unidos em termos mundiais. Como é que está essa parte jurídica, vamos dizer, para você estar lá? Já existe o visto? Como é que está a organização quanto a isso? Eu tenho visto B1, B2, que é para turismo e negócios. Então, eu tenho o direito de fazer pequenos negócios abrindo uma empresa. A minha empresa foi o que eu fiz. Eu não tenho ainda o papel que lá... Já está registrada? Já está registrado. A empresa? Mesquita Human Development, né, que é Mesquita Desenvolvimento Humano. Então, eu já tenho um CNPJ, que é o ITIN de lá. Então, com isso, eu já posso ir movimentando, posso ir fazendo pequenos negócios, porque nesse intervalo, eu já estou fazendo a mudança de visto, que é para o visto A1, como conferencista, que me dá essa oportunidade. Aí isso me dá 3 anos para eu poder ficar lá. O de turismo e negócio é 6 meses, eu tenho que sair e retornar, o outro já me deixa 3 anos direto. E nesse intervalo também o advogado já está preparando a questão do green card. Então tem todo um processo, como eu disse, um planejamento para entrar e sair sempre pela porta da frente. Agora a gente sabe que na vida realmente tudo tem os prós e os contras, né? E o fato de você estar deixando o catalão, uma perda para os catalanos, coloquei isso no início do programa, né? Uma perda, vamos perder o Rogério Mesquita. Mas e aí? O que tem de ganho nisso? O que catalão pode ganhar com o Rogério Mesquita estando em Miami, estando nos Estados Unidos? Návio, eu tenho falado isso em alguns lugares que eu tenho ido, em algumas reuniões que a gente tem tido com amigos, em algumas instituições, como eu tenho ido, para agradecer, né, tudo que eles fizeram para mim nessa construção e que está me levando para lá, que eu vou ser meio que um embaixador, eu brinco assim, que eu vou ser meio que um embaixador catalano nos Estados Unidos. Por quê? Por exemplo, nós temos aqui grandes empresas de lingerie. Então, se eles quiserem exportar, quiserem conhecer como que é o mercado americano, então eu já tenho muitos contatos lá e posso viabilizar isso, guiá-los, né? Posso mostrar o caminho das pedras para eles lá. Tanto é que eu já descobri muita coisa boa para empresas catalanas que podem estar exportando para lá. Por exemplo, também empresários que querem fazer um benchmark, conhecer o mercado lá e ver o que pode trazer para cá. Também, porque lá tem um detalhe muito interessante. Lá existem reuniões de network. O que são essas reuniões de network? São almoços ou happy hours de empresários de diversos segmentos, onde você chega, mostra o seu negócio, fala o que você faz, que produto ou serviço que você vende. Há uma troca mesmo. Há uma troca mesmo. Então, tem pessoas que saem do Brasil que vão participar disso lá. Então, às vezes eu falo assim, faz um turismo, né, que você vai ali para Miami, vai para Disney, faz compra, aquela coisa, e faz um turismo de negócio, que é essa questão de network comercial que você pode fazer. Então, eu vou estar lá para estar organizando e levando as pessoas para conhecerem mais sobre esse mercado. Rogério, agora para a gente encerrar, eu queria que você falasse algo que a gente percebe em você, essa questão de fazer fácil amizades, né? Muita gente fala, eu gostava fulano demais, porque ele fazia amizade fácil demais. E a gente observa, você no transcorrer da nossa entrevista, você falou, conheceu um casal aqui, conheceu um empresário ali, essa coisa toda. E para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo, de repente as pessoas hoje, por mais que tenha essa quantidade de informações, talvez isso pode até realmente prejudicar, mas às vezes ficam muito fechadas, enclausuradas, e o ser humano, na verdade, ele nasceu, né? Eu também tenho essa convicção comigo, de que, né, você nasceu para conviver com outro ser humano, né? Estar com outro ser humano, e isso pressupõe fazer amizade. Você realmente é um craque nisso, né? Eu falo que eu sou muito grato a Deus pela formação familiar que eu tive, né? Então, desde criança, na minha casa, sempre movimentada, né? Meu pai sempre me ensinando a conviver com pessoas, independente de níveis, seja culturais, econômicos, religiosos. Então, a nossa casa, ela sempre teve cheia de pessoas. Então, isso me ensinou e despertou em mim essa necessidade e o quanto isso é importante de fazer amizades. E também minha mãe, né? Porque minha mãe, quando eu era pequena, ela me ensinou com isso 2 coisas, né? Primeiro, me levava para aquelas, hoje não existe mais, né? Aquelas reuniões de comunidade católica, né? Então, ali ela me ensinou a rezar. Comunidade de base. Comunidade ainda de base. Existe ainda, rapaz. A SEBS tem. Mas assim... bem menor número, né? Mas tem. Naquela época, sim. Era grande. Cada semana você estava na casa de um, exatamente. rezava o terço, rezava aquilo tudo, assim. Então, aquilo ali me ensinou essa questão da fé cristã e também de conhecer, porque cada dia você estava na casa de uma pessoa diferente, então você tinha que saber se ambientar, se portar como tal e conversar. Então, isso trouxe para mim muita espontaneidade e me trouxe muitos resultados positivos por essa facilidade de fazer amizades. Então, eu digo para as pessoas o seguinte, ninguém consegue vencer ou alcançar objetivos sozinho. Tudo que você vai fazer depende de alguém. Eu falo nos meus cursos de vendas, eu falo até mesmo para os clientes.
Porque antes de ser bem atendido, você também tem que atender bem o vendedor. Você tem que tratar o vendedor com educação, com carinho, para que ele reaja dessa forma, com carinho, com atenção com você. Então, as pessoas, às vezes, hoje, a insegurança tem causado muito esse enclausuramento que você falou, das pessoas se sentirem mais fechadas. A falta de confiança nas pessoas tem feito isso. Hoje, antigamente era o seguinte, eu confio em você, Návio, até que você me prove o contrário. Hoje não. Hoje eu não confio em você até que você me prove o contrário. Então isso tem distanciado as pessoas. E infelizmente isso que acontece. Mas não. Por outro lado, para as pessoas que têm a facilidade de fazer amizade é mais fácil. Por quê? As pessoas hoje estão mais carentes. Então quando você vem com sinceridade, com o coração aberto, com a disponibilidade de servir, para depois ser servido, você consegue muita coisa. E eu falo muito que isso nos ensinou São Francisco de Assis. É né? verdade. A oração de São Francisco nos diz isso, né? Fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado. Então quer dizer que para eu consolar as pessoas, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar aberto para consolar as outras pessoas. Então é muito importante o relacionamento. Rogério, ele não vai continuar com a gente ainda, ele tem algumas gravações que ele vai deixar aqui para que a gente possa estar ainda aproveitando dessa inteligência, dessa sinceridade, acima de tudo, né, desse carisma que o Rogério tem e brindando, né, você, telespectador do Canal 17, você que também o acompanha aí nas redes sociais, que ele, inclusive, trabalha muito bem. E eu vou fazer um compromisso com você aqui, com os nossos telespectadores. Eu vou estar sempre gravando pílulas lá em Miami e enviando para que possa ser exibida aqui, se você me permitir, claro. Vai ser um prazer, uma honra para a gente. Vai ser muito legal. Direto de Miami. Exato, é isso mesmo. Então, ele não vai deixar de estar com a gente aqui semanalmente, dando essas mensagens, passando essas mensagens muito importantes que ele realmente passa para a gente. Rogério, agora você vai autografar aqui para mim. Eu vou pedir o cinegrafista aqui, a nossa produção, por gentileza, porque deu um close aqui, ó, no Despertando Campeões. Vamos lá, tá? E eu vou guardar com grande carinho, vou estar passando isso aqui para minha família e seguramente vou estar lendo com mais atenção. Eu só dei uma passada rápida aqui para que a gente pudesse estar fazendo a entrevista. E com certeza esse é o segundo livro da carreira do Rogério e é o segundo de muitos outros que virão. Seguramente essa estada, essa presença dele nos Estados Unidos vai render também material para mais um outro livro, né? Vamos lá. Ao amigo Návio Leão, acredite no seu potencial e faça acontecer. Com certeza. Estou fazendo acontecer porque eu tenho um amigo como o Rogério, viu, gente? Rogério, obrigado, sorte, obrigado, sucesso saúde, aí, Deus abençoe. Tamo junto. E Catalão, então, pode contar com esse embaixador lá em Miami. Estamos lá para servir, porque a gente está aqui para isso, né, Návio? Para servir as pessoas. Muito obrigado, muito grato a Catalão e tenho certeza que os fluidos positivos, as orações, as energias positivas vão ser muito importantes para mim e para minha família nessa mudança. Então, desde já, eu sou grato por tudo isso que eles vão fazer por nós. Com certeza. O que você está plantando, você vai colher e com muitas glórias lá. Rogério, muito obrigado. Assim, então, a gente encerra essa entrevista especial, que foi muito especial mesmo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Valeu, um abraço, tchau.